Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos e agradecemos a Deus por este momento, pela chuva também que Ele nos mandou, está mandando e vai vir mais. Pouco a pouco molha a terra. E pedimos a Ele que nos abençoe nesse culto que estamos iniciando, os hinos que vamos cantar. E a mensagem vai ser em Salmos 95. E se Deus permitir. Então vamos louvar ao Senhor. Primeiro vamos orar, pedir ao irmão Daniel que faça essa primeira oração. E depois vamos cantar os hinos. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas de ti. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia para conosco, especialmente a demonstrada no Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois não há nada comparável a isso, a esse amor, essa misericórdia. Te agradecemos que na tua bondade estamos agraciando com a chuva. Te agradecemos pela vida de cada um aqui presente, pelo privilégio de podermos estar reunidos para juntos cultuar o teu santo nome. Pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, no sentido de que os nossos corações e espírito abriguem a tua palavra para refletirmos nela. Amém. Em nome de Jesus, que rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Qual é o hino? 426. Qual? 426. 426. Gratidão. Quatrocentos e 26. Gratidão, de novo.
425. Sem ver o som monotônico, isso aqui é isso. Isso é 24. Isso é 24. Eu posso aqui sim. A voz continua mesmo, depois ele canta. Sem ver o som sempre no canto, eu tenho que só colocar. Vamos começar já.
Amém. Vamos pedir de orações? O nariz correndo, tá? Pedir uma Cássia, uma tia. Madelina. O Antônio e os deles, quem vão tomar lá? O irmão João Stide. Pedido do irmão João Stide. Para mim, o meu filho, meus netos e bisnetos, e a igreja aqui em geral. Amém. A nossa família, todos, peço para a nossa família que haja. Pedir a Sônia. Também agradeço a Deus, né, por todas as coisas e peço por minha família, mais um neto que vem vindo aí, pela geração dele, pelos pais que a responsabilidade pesa sobre os ombros. Que Deus abençoe e ilumine, nos dê sabedoria como conduzir essas crianças no caminho do Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir em Salmos 95. Todos acharam? 90, Salmo 95. O salmista disse assim: vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha de nossa salvação. Vinde, cantemos ao Senhor, com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Então aqui ele está convidando nós, exortando nós, lembrando nós, que nós chamamos para vinde da onde? Nós temos que vir, sair das nossas casas e vinde a um lugar que ele está convidando, que aqui seria hoje para nós nesse local. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Então ele está falando, vinde, cantemos alegremente. Ele deve cantar com alegria. Ele pede para quem? Ele pede para os salvos. Nós somos salvos. Louvá-lo a Ele. Isso é
antes da palavra de ser pregada no culto, então deve ser louvar ao Senhor. Por nossa salvação, louvamos Ele, que Salmo 95, e a próxima passagem agora é Hebreus 10, 25. Por nossa salvação, louvamos Ele, agradecemos Ele, tudo pela nossa salvação, porque Ele tem feito por nós na cruz. Jesus deu a vida, veio dos céus e viveu neste mundo terrestre, e nos ensinou, e deixou os ensinamentos, e foi para a cruz, e morreu na cruz, entregou a sua vida, para nós termos acesso à salvação para ir para os céus. Então, por meio da morte dele na cruz, e também a ressurreição pelo poder de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, olha o que diz, lá o apóstolo disse, aqui em Hebreus, lá foi o salmista: não deixando a nossa congregação, exortação para nós cristãos hoje, olha, desde aquele tempo já tinha essa falha nos salvos, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha, quando ele escreveu isso, então ele é para admoestar, nós admoestarmos uns aos outros, um irmão admoesta os outros, aconselha, anima para vir, quanto vê que vai chegando aquele dia. O dia está chegando, os irmãos, cada dia que passa, nós está mais perto próximo da morte. Cada um tem o seu dia marcado, e o dia da vinda de Cristo, cada dia que passa, já é um dia que diminui o prazo para o encontro com Cristo, né? É importante que os cristãos se reúnem no seu local. É muito importante. Nós, às vezes, a igreja hoje, as igrejas, não valorizam tanto o culto como deveriam valorizar. Que onde os cristãos se reúnem no seu local para adorar o Senhor. É muito bom adorar, louvar o Senhor. Em reunião, quer dizer, um animando os outros. Sempre deve animar, nunca procurar desanimar na fé, e sobretudo durante esses últimos dias, como ele disse lá em Atos capítulo 2, versículo 42. O que ele disse? Ele disse assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha, eles, aqui está falando, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Hoje a igreja, os irmãos não estão preocupados nem para participar da ceia do Senhor. Aqui tem que estar preocupado, ter aquele desejo que ele deixou, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. A doutrina não é de pastor, a doutrina não é da igreja, a doutrina não é de irmão, a doutrina dos apóstolos, que Jesus deixou para eles, que o Espírito Santo inspirou eles ensinando a doutrina. Está vendo? E na comunhão, ele fala, não é desunião, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Na hora de partir o pão, que o pão da ceia do Senhor, e nas orações. Agora voltando aqui em Salmo 95, verso 2: apresentemo-nos antes a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. A outra diz assim, apresentemo-nos diante dele. Dele quem? Do Senhor. Com ações de graça. Ações de graça. Algo que você faz. Não adianta você dar graças a Deus, dar graças a Ele e ficar parado. Com ações de graça. E o celebremos com cânticos de louvor. Cântico, nós já fizemos a nossa parte.
Alegria, uma alegria intensa, uma alegria, não é alegria de você estar pulando, de estar fazendo qualquer algo com a carne, uma alegria lá dentro, na alma, o espírito, com aquele espírito alegre, não espírito de amargura. Então ele diz, uma maravilhosa diretiva com respeito à maneira que o cristão deve aproximar de Deus. Teve uma maneira sadia, uma maneira honesta, uma maneira de fé, com amor, que devemos aproximar de Deus. Não é com obrigação, não é por ser obrigado, não é vir na igreja contrariado, não é nada, é vir com amor. Eu tenho alegria. Então, acho que é Josué que diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, isso aí deve estar preparado para isso. A gente tem ânimo, tanta coisa, ânimo para trabalhar, ânimo para passear, ânimo para tudo, dentro de casa, outras coisas. Divertir com a nossa família, com os netos, é muito bom isso. Mas deve ter um ânimo mais ainda para servir ao Senhor. Então, deve ser com ações de graça, um cântico espirituais, como diz em Efésios, capítulo 5, do 19 ao 21, falando entre vós, lá o apóstolo Paulo falou lá em Efésios 5, 19, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando. A outra disse louvando, salmodiando, quer dizer, louvando ao Senhor no vosso coração. Por que ele fala cânticos espirituais? Porque tem os cânticos carnais. Tem muitos cânticos carnais. As músicas fora que não está louvando a Deus é carnais. Tem bastante, é bonita, boa, gostosa de ouvir. Então, aí ele fala no 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca deve esquecer desse nome, Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e pedir a Ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora 21, ele disse, olha o 21, sujeitando-se uns aos outros no temor de Deus. O irmão deve sujeitar um ao outro. Os irmãos, tem muitas coisas de natureza diferente, cada um tem um jeito diferente, cada um age de uma maneira, outro. Então nós não somos todos iguais no mesmo sentido. A fé, o nosso Salvador, a nossa fé deve ser igual, tudo no lugar certo, no lugar só. Mas tem maneira de agir, maneira de falar. Uns brincam mais, um é mais esportivo, outro mais sério, e o outro não. Então quer dizer, sujeitando-se, é para sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Agora aquele que não teme a Deus, ele não sujeita o irmão, não sujeita nada, porque ele não tem o temor de Deus. Pensa que tem, mas não tem. Então, voltando aqui em Salmo 95, versículo 3, porque o Senhor é Deus grande, que meu pai falava, não dava aquele tempo de chuva, mas o tempo de chuva que dava aquele tempo, irmão, era de fazer medo. Aquele de rodava, parecia que ia rodar os telhados da casa, o bambu fazia assim, coqueiro, tudo no sítio, porque o vento corre aberto, a cidade tem mais proteção. Então, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses, Ele está acima de tudo. O descanso de quem está salvo é Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. O descanso da nossa alma é lá, é em Jesus Cristo. Não é em mais nada. Os bens deste mundo, você não descansa, pelo contrário, você fica perturbado, tem medo de perder, tem medo de alguém roubar. Agora a salvação ninguém rouba. Satanás não tira a nossa salvação. Pode sim tirar uma coisa, a alegria da salvação.
você ficar um crente triste. Por quê? Agora, a alegria da salvação. E nós devemos ter, não deixar nada que impeça nós perder essa alegria da salvação, que é em Jesus Cristo. Pela a salvação que Ele oferece gratuitamente, a vinda do alto, dos céus. Você que não tem ainda a salvação, procura ter a salvação. Aí deixa o resto com Ele. Aí Ele vai te ensinando mais. Quem se apoia na pessoa e na obra de Cristo, está salvo, está feliz. Fé nele nos leva a entrar nesse repouso eterno. O versículo 4 ele diz, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Significa que Deus é o Senhor sobre de tudo. O inferno e também toda a terra e o céu. Deus que fez os céus para aquele que aceitar Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Ele preparou o lugar para os desobedientes, os que rejeitarem Ele. Já está preparado antes da fundação do mundo. Interessante que Ele já conheceu antes de Ele fazer o mundo. Ele já conheceu quem iria crer nele, no Filho dele, quem não. Agora o 5 ele disse, seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. O mar é dele, ele que fez o mar. Ele que fez com as suas mãos, e Ele formou a terra seca. Ninguém é dono da terra, ninguém manda, nem não manda nem em nós, irmão. O Espírito Santo, ele refuta que a maneira da evolução. Deus é o Criador de tudo. Fala que o mundo é feito numa explosão, é evolução. Deus é Criador de tudo. Ele merece a adoração de todos nós. Ele é digno. Nós não é digno de nada, nós não merecemos nem viver. Às vezes nós pensamos um pouco assim, o homem pensa que ele merece tantas coisas, não merece nada. Tudo que temos é de graça. Ele não cobra a chuva de nós, irmãos. Ele não cobra a chuva. Olha, quando dá uma seca, um pouquinho que aperta, ninguém aguenta a mão de Deus. A terra seca, as aves sofrem, as pessoas sofrem, fica o problema na saúde, o povo reclama, e quando vem chuva bastante, reclama. Não tem quem aguenta o povo, só Deus, não existe. O homem é tão ruim que nada está bom para ele. O irmão Paulo fez uma comparação agora aqui escutando. Nada está bom. Se ele ganha 10, se ele ganha 20, se ele ganha 50 mil, se ele ganha 100 mil, nada, não está contente, quer mais. E outro ganha um salário mínimo, a vista está contente. Ele não tem, ganha aquilo. Os irmãos, o homem é mau. Não é pensar que nós somos bons, porque nós não somos bons. Bom é o que está, o tesouro que nós temos dentro de nós. Pode ficar com esse pensamento e agradecer a Ele. Porque se nós não tivéssemos esse tesouro, nós estaríamos perdidos. Poderia estar gozando a vida, estar fazendo de tudo, mas perdido. Morreu, aí vai ver o resultado. Então, ou seja, ele fala, vinde, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele deu vinde, está fazendo um convite. Vinde, adoremos e prostremos. Não precisa ser fisicamente, o coração, a humildade, humilha perante de Deus. Eu posso ajoelhar fisicamente e espiritualmente. Não adianta estar ajoelhado, mas o coração não está. Eu lembro uma vez que o pastor Esteve contou uma vez
Parece que uma criança assim e tal, né? Acho que foi uma criança, mandando essa mais bem que isso, que ele é mais velho do que eu nisso, né? E aí a mãe, não sei como que é, o que fez a criança, fica fica sentada. Ela falou, como é que ela falou? Eu estou sentado no físico, mas em espírito eu estou em pé. Né? Quer dizer que não, tão teimoso que não fala assim, eu estou sentado assim no físico. Quer dizer, eu perdoei isso de boca, eu estou contente, eu aceitei. Mas dentro não está resmoendo. Se eu pudesse pegar e enforcar, enforcava. Então, dentro é o problema. Então, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Era Ele. Nós não devemos prostrar perante ninguém, perante imagem, perante ninguém, perante Ele. Ele que nos criou. Para humilhar diante de Cristo e aceitar Ele. Ele com o seu chamado dele, aceitar ele, o chamado dele para segui-lo a Cristo é contínuo, nós sabemos todos onde é que nós alimenta. O gado, o animal não sabe a cocheira, o curral, eles vão lá. Eles não sabem onde é que bebe água, mata a sede do gado. O gado chega, dá um sede, eles vão lá. Então, o cristão, a sede da alma, a sede da vida espiritual, o alimento espiritual. Tenho esse local aqui, onde está o alimento espiritual. Vamos vir, tem os cultos. Então, por isso, é segui-lo, ele é assim. Não é uma vez em quando, não. Quando dá certo, eu vou no culto. Quando eu estou cansado, quando eu estou animado, quando eu não estou isso, eu estou com aquilo. Não, os irmãos, vocês devem segui-lo, ele, por onde for, como for, seja lá como que for. Onde ele quer que seja, onde ele quer. E convidar os outros também a vir ou aceitar a salvação que ele oferece de graça. Convida, aceita. Então, ele trata de um repouso que nunca possa ser perturbado. Suas maravilhas são reveladas pela glória de Deus, Deus da glória, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Elas são reveladas nas Escrituras. Nós aceitamos essa revelação e por esse motivo nós estamos aqui. E a chuva está caindo, a chuva é Deus que está mandando. É uma bênção que ninguém não tem dinheiro que pague. O meu primo costumava falar assim: quando vem uma chuva, o rico ele beneficia mais que o pobre, porque ele ganha muito, porque ele tem muitas coisas, muitas lavouras, muitas coisas que precisam de chuva. Mas a bênção de Deus é para tudo, porque se o rico não ganhar e não produzir, é onde sai o alimento para nós. Você vê quantas nesses lugares, Goiás, Mato Grosso, vocês olham nesses estados longe, quanto que arroz que corre o Rio Grande do Sul, os arrozes para sustentar o povo da cidade. É por Deus isso daí, irmão. E o povo nem lembra de Deus. Então, adoramos o nosso Senhor, Criador, porque Ele é o nosso Deus. Nós não vem aqui a passeio, irmão. Nós não vem aqui para divertir. Nós não vem aqui para fazer bonito, desfilar, etc. Se hoje ouvir a sua voz, olha, ele diz, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Está aqui no final do versículo 7. Porque Ele é o nosso Deus e nosso povo, e nós povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirem a sua voz, não endurece o vosso coração. Irmãos, veja só que privilégio. O privilégio é dizer que Ele é o nosso Deus e que somos povo do seu pasto, espiritualmente falando. Nós temos esse privilégio
de orar e agradecer a Ele, como sempre. O alimento, os irmãos, vem dele. Todo alimento, físico e o espiritual nem se fala, vem dele para as ovelhas da sua mão. As ovelhas, nós somos ovelha de Cristo. Ele é o sumo pastor. Os pastores humanos tem bastante. Agora tem o sumo pastor que está acima de tudo. Fomos criados por Ele, fomos regenerados por Ele, em Cristo Jesus, pelo novo nascimento, como os muitos. A regeneração, nascido de novo. E nós, por nós mesmos, nada de nós, nada, só a fé. A fé, tem coisa que nós podemos fazer. Obedecer, cabe nós obedecer. Segui-lo, é nós que temos que fazer. Ter fé, tudo ensinado pelo Espírito Santo, né? Deus criou elas, somos ovelhas da sua mão. Em consequência, Ele admoesta-nos para ouvir a sua voz. Nas Escrituras, nós não estamos ouvindo, não ouve Ele falar a palavra. Então, os irmãos, Ele deixou para ouvir a voz dEle, quando alguém está pregando ou quando está lendo. Ele fala: não endureçai os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação do deserto. A outra versão diz assim, não endureçais o coração em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. O deserto foi um tempo de prova para Israel. Infelizmente eles fracassaram. Às vezes Deus permite nós cair um pouco no deserto, nós andar um pouco, para nos provar, não para Ele, para outros. E às vezes nós fracassamos. Quando acontece algo difícil nas nossas vidas, sabe que Deus está provando para alguém, para ver até onde vai a nossa fé, para ver até onde vai a nossa paciência, para ver até onde vai. Para Deus não, mas o diabo precisa, ele vê, e os nossos amigos, nossos companheiros, nossa família, até onde vai a nossa tolerância, até onde que vai se a gente não murmura, se a gente não reclama. Às vezes reclama muito da vida. Ai, que vida sofrida. Ai, isso, tem que olhar para trás. O meu avô contava uma história assim, que uma vez um homem ia reclamando, que estava comendo, tinha só banana para comer, indo assim, o pai dele comprou banana, contando assim, né? Ia comendo banana e jogar na casca, para descascar a banana e comendo banana. E reclamando que só comer banana, é banana. Aí eu olho e o outro atrás que não tem nem a banana, vem catando a casca e comendo a casca. Ela contava essa história sempre, talvez por ensinar alguma coisa para nós, né? Mas, irmãos, então não devemos reclamar. O deserto foi um tempo de prova, então. Foi. E fracassaram. E nós? Bom, será que não falaram fracasso também? E muito. Em Número 20, versículo 13, diz assim: estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Contender, os irmãos, não devemos contender. Por quê? Às vezes nós começamos a querer saber por que está acontecendo isso comigo. Ora a Deus. Aí que nós devemos levantar a cabeça e servi-lo Ele mais. Nunca desanimar de seguir a Cristo, de servir a Ele, de ir nos cultos, por coisa que acontece na vida da nossa. O povo hebreu discutiu com Moisés por causa da falta de água. Reclamou contra Deus. Hoje não é a mesma coisa, mas pior. O povo reclama muito. Está chovendo demais. Que tanta chuva. Só reclama do sol. Nós aprendemos isso. Eu vejo muito isso. Fico
triste com isso aí. Quando alguém reclama, perto de mim reclama. Deus tem a hora tudo certo, quando a pessoa vai fazer uma caminhada andando, e a chuva, vem a chuva, e Deus sabe. Eu respondo assim, ó, tem a hora certa, Deus já sabe a hora que ela vai vir. É mesmo, está na mão de Deus. Nós temos esperança, olhava, está azulado para lá. Né? A gente vê e depois o repórter anuncia, mas Deus sabe tudo da hora certa, da hora da chuva. Nós não sabemos, apavoramos, temos pressa. Hebreus 4:9 diz assim, ó, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Israel tentou ao Senhor no deserto e recusou acreditar, apesar de que eles viram a obra de Deus. E hoje nós vemos a obra de Deus nas nossas vidas. Você vê que nós vemos assim, está lúcida na nossa frente, e às vezes nós duvidamos, não temos fé para poder caminhar, ver o que vai vir para frente, né? Só quer que venham coisas boas para frente. Não, os irmãos. Pelo que aqui nós vemos, vai ficar cada vez pior. Quanto mais aumenta a tecnologia, fácil para você pagar as coisas, tem tudo nos aparelhos de celular, mas note bem, pense que o mundo está andando para frente, não, está parado, ou para trás. As coisas ficando difíceis, está acabando o emprego, ficando muito desempregado. Você passa no pedágio, agora já não precisa, mas não precisa ter ninguém lá, você imagina só, chega lá, só encosta lá, pronto, pessoa que estava ganhando o salário dele, já perdeu o emprego, mas no fim vai acabar tudo, irmão. Banco fechando, porque está tudo pago em casa, faz tudo fácil. Irmãos, olha bem, agora o 10 aqui, 40 anos estive desgostado, mas não esse 10 aqui não é acho que é em número, o 10 é outro lugar, não marquei aqui, não esqueci. 40 anos estive desgostado com esta geração, e diz, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Você note bem, irmão, ele fala aqui, ó, 40 anos estive desgostado com esta geração, e diz, esta geração daquele tempo e esta geração de hoje é um povo que erra de coração, erra com gosto. Não lembra você fazer, eu gosto disso, mas de coração, eu amo essa pessoa, essa mulher, essa moça, esse filho, é de coração. E também ele pode errar de coração, com prazer no erro. É duro isso aí, Deus vê. Você está saboreando, satisfazendo no erro, no pecado. Ninguém engana a Deus, pode enganar outro, ou enganar a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. E não tem conhecido os meus caminhos, ele diz. Israel desafiou a Deus, irmãos, para proporcionar uma mesa para eles no deserto. E quando lhes proporcionou e declarou que era melhor e declarou que era melhor a de Faraó. Por isso desejaram nomear um capitão para voltar para o Egito. Número 14, 3, 4 diz. Nós não podemos olhar e falar que aquela igreja é melhor, aquele outro lugar é melhor, aquela casa lá é melhor. E tem que estar contente com a nossa, contente com a sua família. Marido, contente com a sua mulher, não a do outro, não a dos outros, é melhor, que ela é melhor. Bom é o que você tem nas mãos. Bom é isso aí, se contenta com o que tem, não com o que não tem. O que Deus nos deu, contentar com isso. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, ele diz. Deus jurou na ira. O maior pecado de todo foi o pecado da incredulidade, irmãos. Esse é o pecado que não tem perdão. O pecado da incredulidade.
a infidelidade. Imagina quanto que é difícil. Vamos contar para nós mesmo. Então você fala uma coisa, a pessoa, eu não acredito que você está falando, não acredito naquela pessoa. É difícil, é duro isso ofende. Você imagina só não acreditar na palavra de Deus, não acreditar no chamado de Deus, não acreditar que existe Deus, não acreditar que Deus enviou o Filho dele para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados, não acreditar que a salvação é eterna, que você tem que ajudar a fazer a sua parte, tem que fazer boas obras, não crer suficiente em Deus. Isso é uma ofensa grande ao Senhor. Deus exige fé nele basta, e a pessoa não quer só fé, tem fé, mas com dúvida. Será que esse Deus de vocês salva mesmo? Será que pode dizer que está salvo? Ninguém pode dizer que está salvo. Eu já escutei falar isso há muito tempo. Ninguém pode dizer que está salvo. Tem que esperar o juízo final. Quem é que vai saber? Só Deus é quem sabe. Falei, pela palavra dele, ele disse: quem crê nele está salvo, tem a vida eterna. Mas quem não crê não tem a vida eterna. Ele disse: os homens abandonam a Deus por qualquer coisa. À toa ele abandona a Deus. E deveria servir melhor a Deus. Devia reconhecer, servir melhor, amar mais ao Senhor. A igreja é deles, mas a igreja não é, ninguém é dono da igreja. Cristo que é o dono da igreja. A igreja é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, a noiva. Um dia vai encontrar com Ele, vai reinar com Ele. Hoje Ele reina nos nossos corações, e o Espírito, o candeeiro da igreja, o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Homem nenhum é o cabeça da igreja. Se o homem é o cabeça da igreja, então Jesus está de fora. Olha como é que é a escala certinha. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça da igreja. Completa o terceiro, quem vai lembrar? Fala. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça da igreja, e o homem, cabeça da mulher. Aí funciona assim. Mas hoje é diferente, a diferente mulher quer ser a cabeça do homem. Fala que o homem não tem cabeça. A cabeça do lar deve ser o homem. A última palavra é dele. Então desanima à toa por pouca coisa, arruma problema. No deserto Israel mostrou incredulidade e não puder entrar no repouso de Deus. E hoje quem mostra incredulidade não vai entrar no repouso de Deus. Quem mostrar incredulidade não vai ter salvação. Quem não crer, às vezes a pessoa fala que crê em Deus, mas o testemunho não mostra. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14: credes em Deus e crede também em mim. Então Jesus disse que ele ia, na casa do meu pai há muitas moradas, muitas. Então, e as pessoas não crer, porque não tem que prova, não tem que haver uma mudança de vida, que as pessoas. Então, por isso, os irmãos, que nós devemos sempre estar firme no Senhor. Então, para trás, no Salmo para trás, no versículo 2, ele fala: exalta-te tu, que é juiz da terra, dá a paga ao soberbo. Então, ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? A vingança pertence só a Deus, nós não devemos vingar. O Salmo 94, versículo 1 fala: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Falou duas vezes. Mostra-te resplandecente. Este salmo corresponde ao tempo da angústia de Jacó, antes de ser Israel. Jeremias capítulo 30, versículo 7 fala isso.
e apresentará o anticristo, que será um dia vai vir, que vai fazer a maior obra da carne que Satanás tenha concebido. No final vai ter o anticristo, que vai vir, e nós, como a igreja, vai estar aqui na terra. A igreja não vai vir, anticristo não vai vir antes, depois de Cristo, ele vai vir antes, para o final que vem Jesus Cristo. Então ele disse aqui, na última metade da grande tribulação, Israel vai clamar ao Deus como nunca antes. Quando chegar na metade, ela vê que na grande tribulação, então o povo de Deus vai passar para a grande tribulação. Então ele fala assim, no 3 aqui de Salmos 94, até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Porque eles estão saltando de prazer, os ímpios, eles estão saltando. Até quando? Até quando? Deus sabe. Quanto tempo antes que o Senhor opere vingança sobre isso? A pessoa nós vemos querendo que Deus venha. Nós, irmãos, nós devemos ter pressa até que Jesus venha. Ele não vem por nós que desejamos. Tudo tem um tempo certinho. Até quando preferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam iniquidade? O versículo 4 ele disse, de Salmo 94. Até quando proferirão e falarão coisas duras, coisas malignas? É o que está cheio o mundo, falando os ímpios. E se gloriarão todos os que praticam iniquidade. Estão gloriando. Zomba de nós cristãos. Acho que nós estamos perdendo tempo de vir com Bíblia na igreja, lá com Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus. Então, aí ele fala aqui também os seguidores do maligno, o inimigo de Deus, irão gabar, eles estão gabando, e irão cada vez mais, mas um dia tem a hora deles. Aí aqui no 6 ele fala, no 5, reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e aflige a tua herança, irmão. Então, para terminar onde começamos, vamos ler de novo. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Vinde, e nós viemos aqui hoje. O tempo formou, esperamos, devemos quarta-feira, esperando depois vem sexta-feira, e assim vamos até quando Deus permitir e quando Ele estiver nos guiando. Nós não devemos desanimar, porque a igreja é pequena, porque a igreja tem poucos, porque vem pouco ou vem bastante. Devemos estar animados, cada um fazer a sua parte. Se cada um fazer a sua parte, bom, você lembra que eu não sei se era o irmão Adelmo que contava uma frase, ou era poesia, o irmão Adelmo lembra bem disso, que o beija-flor carregando água para apagar um incêndio, né? Quem que eu lembro? Eu não lembro, não sei contar bem isso aí. Então, que tinha bastante, né? Bombeiro, né? Coisa assim, os pássaros, sei lá, carregando água. Tinha pegado fogo na mata, e os grandes bichos e os outros pássaros estavam recuados fora da mata, observando. E o beija-flor ia na água, trazia uma gotinha e jogava. Aí o leão, o elefante, disse para ele: o que você está fazendo? Não vai apagar o fogo do jeito. Ele disse: eu não vou, mas estou fazendo a minha parte. Quer dizer que os outros não estavam fazendo, ele estava fazendo a parte. Bem, uma boa ilustração, que eu não lembrava bem dessa aí. Só lembrei qual? Do beija-flor. Então cada um de nós faz a nossa parte. Mas aquele ainda não está indo, fica olhando para os que estão faltando. É isso que é o erro, irmão. Não é só nós aqui, de todas as igrejas. Mas aquele irmão não está vindo. Por que aquele outro não está vindo? Por que aquele fulano não está vindo? Vem você, faz a sua parte. Que se não for olhar para os outros, então não está olhando, deixa de olhar para nós. Cada um olha para si.
Porque aquele lá, Deus cuida dele. Deus que cuida. Ora, é melhor orar do que fazer essas coisas. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Pode ser. Parou até escorreu lá. Deixa eu ver lá fora. Foi 176.
Irmão Paulo, termina com uma oração. Hã? A hora de pedido, então não percebi. Então. Parece que eu tinha pedido, o irmão Daniel orou depois? Ah, eu fiz confusão, então fiz confusão, por isso. Perdoa, peço perdão. Senhor, mais uma vez, queremos te agradecer por tudo que tem feito por nós, por ter nos trazido até aqui no dia de hoje, por tudo que fez por mim, por cada um de nós no dia de hoje. Agradecemos por tudo, pela salvação em Cristo Jesus, por tudo que Ele fez na cruz por nós, sendo nós, mostrando o seu amor por nós, sendo nós pecadores e maus. Peço pela igreja, pelo futuro dela, o futuro próximo essa semana, e também o futuro mais longe, que o Senhor possa estar abençoando, Amém. Que ela possa permanecer aqui nesse lugar até a volta do Senhor Jesus. Colocamos nas tuas mãos cada pedido que aqui foi feito, cada necessidade, cada problema, que o Senhor possa estar abençoando, principalmente da área da saúde, que o Senhor possa nos dar capacidade, força para trabalhar, para te servir, para a tua igreja, a cada um de nós. E mais uma vez pedimos pelo pastor na direção, que o Senhor possa estar abençoando a ele, dando paciência, coragem, e força e sabedoria, que o Senhor possa amparar ele, cuidar em todo esse sentido. E aí sim, com a família dele, que ele possa ver a sua família também, cada dia melhor na vida espiritual, assim como nós. E agradecemos pelo que nos visitaram também. Tudo isso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. O que atrapalhou? 6 falas, irmão.